olhar com o coração. Parte 2: Assaltos incomuns. Como expliquei no episódio anterior, esta é a segunda parte da crônica Um Olhar com o Coração e encerra a primeira temporada do Pode Cronicar. Reunimos para este final de temporada histórias de pessoas especiais, como a de Marcos, relatada no episódio 24 sobre um sequestro inusitado vivido por ele e sua família. Marcos, praticante da meditação tibetana e integrante de um grupo que eu frequentava em São Paulo, enfrentou a situação de violência de forma surpreendente. E por causa do tratamento dedicado ao sequestrador por ele e seus pais, o final também foi inesperado. Vale a pena conferir toda a história se você ainda não pôde acompanhar o episódio. O relato de Marcos tem cerca de 15 anos e estava perdido na minha memória. Só mais recentemente, quando me interessei pela meditação da Seishonoye e ouvi dos praticantes histórias semelhantes de violência que terminaram de forma incomum, é que lembrei de seu relato curioso. E foram essas histórias que têm como tema o maravilhoso poder de um olhar bondoso diante de situações perigosas que motivaram a crônica dividida em duas partes. Antes de prosseguir, faço apenas um esclarecimento para melhor compreensão das histórias, que têm relação com os praticantes da Seishonoye. Para quem não conhece, a Seishonoye, religião para alguns, filosofia de vida para outros, oferece uma espécie de síntese de valores e princípios do budismo e do cristianismo. E um de seus ensinamentos básicos é o de que todos somos filhos de Deus, e assim devemos nos relacionar uns com os outros. Olhar o outro, em qualquer circunstância, como nosso irmão, também um filho de Deus. Com essa observação, passo então a primeira história de Dona Júlia, uma frequentadora de um núcleo da Seishonoye de Santos, que fez o relato durante uma reunião pública. Foi uma situação de assalto no transporte público local. Ela contou que voltava para casa quando pegou um ônibus e, ao entrar, foi direto para a porta dos fundos. Dona Júlia nos explicou que morava perto e, portanto, desceria pouco depois. O ônibus, em função do horário, estava cheio, mas não totalmente lotado. Posicionou-se então em pé, quase na saída. No ponto seguinte, um rapaz fez sinal. Entrou com outros passageiros e, logo que o ônibus voltou a seguir viagem, anunciou o assalto com uma arma em punho, assustando a todos. Aparentemente, o rapaz estava agindo sozinho. Aos gritos, e rapidamente foi se dirigindo a cada passageiro e pegando dinheiro, celulares e outros objetos pessoais. Fiquem quietos, deem o que estou pedindo e nada acontecerá a vocês. Quem reagir vai levar um tiro, ameaçava enquanto recolhia tudo e colocava em uma mochila. Quando viu o moço naquelas condições, nervoso, descontrolado, possivelmente sob efeito de drogas, Dona Júlia contou que começou a orar e mentalizar que ali estava um filho de Deus, em grande confusão. Explicou que só pensava na essência divina do rapaz, não o via como assaltante. Como Marcos, da história do sequestro, também sentiu compaixão pela situação do ladrão e mentalizava pensamentos de bondade e harmonia, com a certeza de que tudo terminaria bem. Conforme ele foi se aproximando dela, Dona Júlia abriu a bolsa e começou a tirar as coisas de valor para lhe dar. Mas, surpreendentemente, o rapaz passou por ela e dirigiu-se a outro passageiro, bem ao seu lado, sem olhar para ela. Dona Júlia ficou espantada com aquilo. O rapaz continuava o assalto sem levantar a cabeça em sua direção. Ele terminou de recolher tudo o que pôde e foi embora rapidamente,
sem mais consequências e sem levar nada dela. A única passageira que não teve seus pertences roubados. Dona Júlia acredita que o rapaz simplesmente não a viu. Na reunião em que fez este relato, o orientador deu uma interpretação para o ocorrido. Como ela viu apenas a essência divina do rapaz, o Filho de Deus, e não o papel perturbado de assaltante que ele vivia, houve uma mudança de sintonia. Ela desapareceu para ele. Realmente ele não a enxergou. Creio também que novamente o olhar compassivo de Dona Júlia foi o que fez a diferença. E para encerrar o episódio, vou relatar a situação de perigo que também terminou bem em razão deste fundamento básico da Seishonoye, ou seja, ver o outro como filho de Deus. Vamos a ele. Certa ocasião, um praticante da Seishonoye, que eles chamam de preletor, viajava em determinada região do Brasil para participar de um programa de apresentações em várias cidades próximas umas das outras. Em seu carro, sozinho, o preletor relembrava e estava muito contente com o sucesso do encontro que acabara de participar. Quando chegou à estrada que o levaria a outra cidade, viu logo à frente um rapaz fazendo sinal pedindo carona. De muito bom humor, feliz de poder compartilhar parte da viagem com um acompanhante, decidiu dar a carona. Parou, cumprimentou o rapaz com carinho e alegria e prosseguiu viagem. Sua perspectiva, claro, era de que a viagem seguiria tranquila e mais animada tendo companhia. Depois de o rapaz informar para onde ia, ele confirmou que passaria no local bem mais à frente. O que o preletor não sabia, mas descobriu depois, era que se tratava de um criminoso que agia naquela estrada, assaltando os motoristas que lhe davam carona. Ele manteve o som do carro ligado, mas amistosamente perguntou ao rapaz se o que ele ouvia estava incomodando. Se quiser, posso mudar e colocar música, observou gentilmente. Sem olhar para ele, o caronista apenas respondeu que não precisava. Podia continuar com o que estava ouvindo e não se mostrou muito animado para a conversa. Assim, eles seguiram viagem em silêncio, ouvindo um áudio com uma palestra que abordava a origem espiritual do ser humano. O rapaz ouviu aquelas explicações de que todos somos filhos de Deus e se nos desvencilharmos das confusões criadas no mundo por nossa própria mente, podemos manifestar nossa essência divina, ou seja, o bem, a sabedoria e o amor. Era uma das magníficas palestras do famoso escritor e professor Heitor Miyazaki, que atualmente, aos quase 80 anos, possui milhares de seguidores no YouTube, respondendo a perguntas e apresentando o diagnóstico espiritual para as doenças e conflitos humanos. Por uns 10 ou 15 minutos, ambos ouviram tudo aquilo explicado numa linguagem simples, mas profunda, uma característica do professor. Então, inesperadamente, o rapaz pediu para parar o carro, bem antes do ponto onde desceria. O motorista parou surpreso e perguntou: "Por que você já quer descer se ainda não chegou ao destino que me informou?" Depois de sair do carro e ainda com a porta aberta, ele fez a revelação surpreendente para o palestrante. "Minha intenção, na verdade, era assaltar o senhor. Mas como ouvi que sou filho de Deus, não posso fazer isso. Desculpa. Muito obrigada. Segue sua viagem." O relato foi feito pelo próprio Heitor Miyazaki, para quem o preletor contou os fatos, agradecendo o livramento que a gravação proporcionou. Para a querida artista plástica e budista Cláudia Colagrande, estes episódios todos são lições de amor
respeito e cuidado com o ser humano. É o caminho do bom espírito que, ao invés de se assustar com a sombra, irradia bondade e luz, disse ela. E assim, com essas tocantes histórias, encerramos a primeira temporada do Pode Cronicar. Agradeço a todos que compartilharam com seus relatos e experiências marcantes, que nos trouxeram muitas reflexões e aprendizados, e também agradeço aos que acompanharam os episódios, deixaram seu like e fizeram comentários. Muito obrigada! Neste intervalo, enquanto você aguarda as novas histórias que já estamos preparando, sugiro rever pelo canal do YouTube ou ouvir pelo Spotify as histórias que mais gostou ou assistir algum dos 25 episódios que por acaso não teve tempo de acompanhar. E aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um 2025 muito próspero, com muita saúde, amor e grandes realizações.